Nós vamos imediatamente até a zona sul do Rio Grande do Sul, com o Frederico Feijó, para entender o que houve aí. É uma história complexa, até difícil de explicar, porque a polícia, e aí tu nos disse, a Polícia Civil, a Brigada Militar, bateu na porta errada e acabou com a morte de um homem que não tinha nada a ver com uma operação que ia acontecer aí no interior. Explica pra gente, Frederico, bom dia. Bom dia, Andressa, bom dia a todos. A vítima foi identificada como Marcos Norenberg, de 48 anos. A Polícia Civil informou que equipes da Brigada Militar estavam em busca de uma quadrilha suspeita de sequestros no Paraná, que estariam nessa localidade ou em localidades próximas aqui à Estrada da Cascata. Eles cercaram essa residência por volta das 3 horas da manhã. Marcos, produtor rural de morango, e teria acordado com a movimentação ao redor da casa, principalmente com as luzes e com o barulho de carros. Vizinhos com que conversei aqui informam que eram aproximadamente 6 viaturas que cercaram a residência. Acreditando se tratar de um assalto, ainda acordando, ele apontou uma arma e disparou. Ele foi baleado por um agente nessa troca de tiros e morreu no local. A arma tinha registro, estava em posse legal. A gente conversou há pouco, Andressa, com a esposa dele, a Raquel Norenberg, que estava junto na residência, acompanhou toda essa situação e ela relata o que aconteceu. A gente estava dormindo e aí a gente viu o movimento dos cachorros latindo e de repente assim a casa com vários homens na janela mandando abrir a porta. A gente achou que era bandido e o meu marido pegou a arma e aquilo foi em segundos assim, derrubaram a porta e começaram a atirar e eu me deitei no chão e meu marido falou que foi, eles me atingiram e atingiu assim, deitado. E eles me pegaram, me levaram para um lugar onde tinha uma janela quebrada e mandaram me ajoelhar. E aí eu baixei minha cabeça porque todo o tempo eu achei que era bandido. Eu não achei que pudesse, assim, ó, para mim foi uma surpresa quando eu vi... quando eles me levaram até a casa do meu sogro, que eu levantei a cabeça, porque eu baixei, eu não queria olhar, eu tinha medo de morrer. E aí foi uma surpresa, que eu vi que foi uma ação policial, porque não era o que parecia. Eles debocharam, eles me humilharam, eles ficavam perguntando meu nome e dizendo que aquele não era meu nome, o nome do meu marido, e dizendo que aquele não era o nome do meu marido. Parecia que eles estavam procurando pessoas que não eram a gente. O Marcos depois... era produtor rural aqui de Morango. Sim, o Marcos é produtor, ele faz produtor e feirante. Tá, é uma desgraça, assim, eu tô devastada com tudo isso. Ainda não tô acreditando que tudo isso aconteceu. Porque as pessoas que eram para defender a gente, que eram para estar protegendo a gente, foram as pessoas que mataram meu marido. Tá? Então é muito triste, muito triste. Andressa, meu Deus, Frederico, a gente precisa primeiro refletir sobre o que essa mulher falou. Parece aquelas histórias de filme em que chega um grupo e que é um grupo de criminosos, e vou além aqui, tá? Parece história que o Hamas chega e invade uma casa e manda a pessoa se ajoelhar e se baixar. A gente tá falando da Brigada Militar, do atendimento aqui do Rio Grande do Sul. Por quê? Eu quero entender por que a Brigada Militar estava fazendo buscas. Que hora da madrugada foi isso? 3 da manhã. Por volta das 3 horas da manhã. Pois é, estranho, né? A gente normalmente acompanha operações policiais, aí a Polícia Civil, é algo coordenado. Agora a Brigada Militar às 3 horas da manhã numa área rural. Estavam em busca de um grupo criminoso, né, acusado de sequestros no Paraná. Mas aí, do nada, chega numa casa de uma família que mora lá e começa a duvidar da identidade deles. A mulher dizendo, me chocou muito, ela falou, eu me ajoelhei, eu não olhei, eu olhava para baixo, porque, em geral, o que os bandidos fazem é para não serem reconhecidos, às vezes eles matam as vítimas, então por isso as pessoas não olham. Só que, como ela diz assim, a brigada que está para nos proteger
faz uma operação dessas, não chegaram assim, deixando claro que era uma brigada. Autoridade policial, não é um grupo criminoso que chega para matar uma pessoa. Mas o homem pegou uma arma. Gente, estamos falando de uma área rural, de uma área em que as pessoas, vamos falar da realidade, né? As pessoas têm arma em casa para se defender porque normalmente não tem brigada. No caso dele, arma legalizada, né? Que é uma coisa que a gente sempre pergunta se a arma legalizada tinha para se defender. Achou que fosse um assalto. Oi, fala, Fred. Eu conversei com alguns vizinhos aqui que moram em residências próximas aqui. A gente está na Estrada da Cascata, até por isso a conexão de internet é frágil, né? Estamos conectando via ligação. E todos informaram que tem esse hábito de ter armas nas residências, exatamente como proteção. Eles relataram também que nos últimos meses alguns assaltos vêm ocorrendo por aqui. Até por isso, o Marcos poderia, né, no momento que se acordou, ter achado que seria uma ação criminosa, que é o que os vizinhos explicam. Andressa, a Brigada Militar ainda não se manifestou sobre o caso. Eu conversei com a delegada Anita, que é interina na Delegacia de Homicídios de Pelotas. Ela está acompanhando o caso, conversou com agentes da Brigada Militar, conversou também com a família e com vizinhos aqui que moram próximos à residência do Marcos Nuremberg. 48 anos, ele deixa a esposa, 2 filhos que moram aqui com ele, inclusive, e também o pai, que também é produtor rural era produtor rural junto com o Marcos Nuremberg. A Brigada Militar tem que falar, né, Andressa? E eu não entendo... Tem que explicar esses pontos que a nossa entrevistada falou. Operações desse tipo são feitas pela Polícia Civil e bem coordenadas. A gente acompanha a operação quase todos os dias aqui, mais de uma. Aparentemente ela é diferente dessas operações da Polícia Parece Civil. Que são buscas, mas aí busca no lugar errado. Nesse caso, tem que ter uma explicação, porque não parece ser o protocolo, né? Não parece... Estou falando parece porque, assim, tudo deu errado. Tem algum se fosse uma perseguição, né? Tem uma perseguição, a Brigada Militar está ali, óbvio. Agora, a Brigada ir ao local não é praxe dessa forma, desse tipo de operação, assim. Não é uma operação, então era uma busca a partir de alguma coisa. A gente precisa entender isso, a Brigada Militar precisa nos explicar de novo, né? A gente está todos os dias indo atrás da Brigada para entender alguma coisa que aconteceu, seja lá em Santa Maria, seja o caso Eric, seja... Este caso agora lá em Pelotas. Não foi a identificação dos policiais quando chegaram, a ponto de a identificação da pessoa que está na casa. Eles não conseguiram entender que era a polícia e acharam que era. E a mulher dizendo que falava o nome dela e diziam, não é esse teu nome. E debochavam. Foram na casa errada, mas o que é isso? A gente precisa de uma explicação. Já pedi um posicionamento aqui do secretário Coronel Ikeda, mas eles disseram que quem fala sobre isso é a guarnição que atendeu lá no local. A gente está esperando ainda um entendimento, uma explicação do que houve, afinal de contas, lá em Pelotas, para se matar uma pessoa que nada tinha a ver e que a mulher conta. Dizia meu nome, eles debochavam e diziam que aquele não era o meu nome. Gente, o que está acontecendo? Quero repetir aqui, né? A gente precisa confiar nas forças de segurança. Eu, particularmente, sempre digo, eu não quero ter uma arma porque eu não sei usar, não pretendo ter arma, não é do meu interesse. Eu quero ser protegida pelas forças de segurança, eu quero confiar nas forças de segurança. Mas, e não estamos dizendo aqui que é geral, que toda a brigada erra, mas esses erros ocorridos nos últimos dias, ou esses resultados péssimos dos últimos dias, precisam ter explicação. É falta de treinamento? É gente muito jovem que está fazendo, que acabou de entrar e que não tem prática? Não sei, é isso que a Brigada precisa explicar e precisa rever também a forma como as pessoas estão sendo treinadas, porque não é possível, não é aceitável, né, que a gente tenha mortes como essas. Assim, alguém vai dizer, vocês estão... criticando a brigada, depois quando morre um brigadiano, vocês lamentam. Não, sim, nós tem que dividir bem as coisas. Tem que dividir muito bem as coisas. A gente sempre lamenta quando morre um brigadiano. E, nesse caso específico, se tivesse... a polícia tem que dizer que ela é a polícia. Não, e por confiar na Brigada Militar, por ser grata à Brigada Militar, que eu me sinto no direito como cidadã de cobrar, quando eu acho que as coisas precisam ser explicadas. Mais do que isso, Rosane, eu acho que hoje é o caso de o governador falar sobre tudo que está acontecendo. Inclusive na região dele, né? Hoje à tarde tem a divulgação dos dados de 2025, que são bons dados da segurança pública. Sim. Mas o governador precisa falar sobre o que aconteceu em Santa Maria essa semana. Era caso
de matar o cara que estava com um martelinho a metros de distância das pessoas e estava em um surto psicótico. Precisa falar sobre o caso Eric, que a Justiça pediu que o Ministério Público reveja se é o caso mesmo de arquivar o caso por ter sido legítima defesa, segundo os brigadianos, mas tem todos aqueles agravantes que a gente viu nas imagens, o Rio Grande do Sul inteiro viu nas imagens. É hora de o governador falar um pouquinho sobre a segurança aqui do Rio Grande do Sul. Olha, que situação ruim, embora a gente tenha números que devam ser comemorados, a gente precisa olhar para esses casos. Mas são casos muito pontuais, faz dezenas, centenas de ações por dia e acontece isso. Mas a gente está falando de vida. A gente está falando de duas mães aqui, para citar o caso do Paulo José e do Eric, que disseram, peraí, eu chamei para ajudar a conter, não para matar o meu filho. As duas falaram isso. Agora a esposa que está com as mãos na cabeça, mostrando como foi uma abordagem da brigada debochando dela. Isso precisa ser explicado. Para quem está chegando agora, um homem foi morto dentro de casa ao ser baleado durante uma ação da Brigada Militar na zona rural de Pelotas. A esposa desse homem, agora viúva, conversou com a nossa reportagem com o Frederico Feijó, diz que não se entendia que era um grupo de brigadianos chegando na casa e o homem, o marido dela, pegou essa arma que tinha em casa para se prevenir, achando que seriam bandidos. E aí foi baleado pelos brigadianos, o que provavelmente vai resultar numa investigação que vai dizer que foi legítima defesa, porque o homem pegou uma arma. Só que o homem não sabia que eram brigadianos que estavam chegando, achou que eram criminosos. Marcos Norenberg, de 48 anos, morreu, deixou a esposa, 2 filhos. E a esposa contou num relato bem duro que a gente ouviu no início do programa com o Frederico Feijó, que precisou botar as mãos na cabeça, ficar ajoelhada. Aí perguntavam o nome dela, ela dizia, debochavam dela, dizendo que ela estava mentindo. Bom, primeiro a gente tem muitas perguntas sobre esse caso. Por que a Brigada Militar estava numa ação às 3 horas da madrugada nesse local? Por que não acreditava no nome da mulher? Confundiu as pessoas, estava atrás de um grupo de traficantes, de sequestradores. Confundiu o lugar, confundiu a pessoa, matou o homem errado. O que aconteceu? A gente espera essas respostas da Brigada Militar, que por enquanto ou não nos atende, ou diz que vai mandar uma nota. Uma nota? Isso aconteceu às 3 horas da madrugada. Eu esperava realmente que o governo do estado se manifestasse sobre o que aconteceu lá em Pelotas. Seja pelo Coronel Iqueda, que é o secretário da Segurança, seja pelo comandante da Brigada Militar, seja pela delegada que está atendendo o caso, pelo governador Eduardo Leite. Alguém precisa explicar para a população gaúcha o que foi, afinal de contas, que aconteceu lá em Pelotas. Porque um homem que estava dormindo foi morto. Pelo caso de Pelotas, pelo caso individual, que exige explicação, e para todas as outras pessoas que moram numa área rural, né, Andressa? Ai, olha... E que ficam pensando, mas e se me abordam assim, como é que eu vou saber? E se chegam na minha casa desta forma? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou me comportar? O que pode acontecer? O governador está falando agora, Letícia Mendes. Andressa, a gente está nesse momento aqui no Palácio Piratini com o governador Eduardo Leite, né? Ele está falando sobre a estrada Caminho do Meio, onde foi assinado o contrato hoje, e vai falar na sequência aí sobre esse caso. Vamos ouvir. O Rio Grande do Sul tem uma polícia bem preparada para unir a erros. O importante é que haja sempre uma corregedoria com força para fazer a investigação, a análise dessas situações. Ainda merece abertura de processos internos para apurar em que condições essa atuação se deu. As nossas forças de segurança têm toda a credibilidade de longos anos de atuação, indicadores de criminalidade que estão reduzindo fortemente. É importante lembrar que antes do nosso governo havia 3.300 homicídios no Rio Grande do Sul. No ano passado foram 1.300, 2.000 vidas salvas no ano passado por um programa de segurança pública com a atuação dos nossos membros das forças de segurança que tem salvado vidas. E quando acontecem situações como essa, merece a mais rigorosa apuração para entender as circunstâncias, as condições em que se deram e se tenha havido algum tipo de erro de procedimento, dar as consequências, né, para que isso seja pedagógico dentro da própria corporação. Então, vamos fazer a apuração, acompanhar isso de perto para que haja um entendimento sobre as circunstâncias em que se deu essa ação da polícia e assim poder identificar
os procedimentos, né, que o Estado deva adotar para sempre aprimorar a atuação da nossa polícia, né? São homens e mulheres, são seres humanos que buscam sempre acertar. Nem sempre, eventualmente, acertam, mas na maior parte das vezes acertam e tem todo o nosso crédito, toda a nossa gratidão pelo trabalho que fazem, e a gente está a serviço da população. O que a gente quer agora é entender com a Brigada Militar. Por que havia Brigada Militar às 3 horas da manhã neste local? Tinha mandado? Não tinha? Era uma perseguição? O que estava acontecendo? Brigada Militar, explique para os nossos ouvintes, não é nós três que queremos saber. A população gaúcha quer saber o que houve lá em Pelotas.